Planejamento é a base para uma vida organizada. Saiba como controlar os recursos financeiros para poder realizar sonhos e também fazer investimento. Este é o grande diferencial de pessoas que se preparam para os desafios impostos pelo cotidiano. Para entender formas de planejar, nós conversamos com a consultora em finanças, Fernanda Breda, da Sicredi Uniestados. E vamos te passar agora algumas dicas importantes para ter o controle financeiro, principalmente neste período tão incerto, nessa época de pandemia. Em tempos tão incertos, poucos foram os que conseguiram escapar dos impactos financeiros causados pela pandemia. Nessa hora, é preciso respirar fundo, rever o planejamento financeiro e estruturar uma boa gestão dos planos. A gente não imaginava lá em março, quando começou todo esse cenário, né, que a gente precisaria se reorganizar. Muitas vezes a gente vai fazendo as coisas sem necessariamente pensar num planejamento específico. E eu acho que o maior aprendizado que fica de todo esse cenário conflituoso que a gente está é justamente isso que tu comenta. Um sonho sem planejamento é como um barco sem rumo. Então, que a gente comece a olhar para as nossas finanças no sentido: quais são as renúncias que eu posso fazer diariamente? Esse momento não é um momento que convida para viagens, não é um momento que convida para lazer externo, esse tipo de coisa. Então, é um momento que está instigando muito a gente a olhar para as nossas finanças e cuidar delas com mais carinho. Então, lá dentro de casa, né? Porque começa pequeno. As nossas mudanças de hábitos, elas começam pequenininhas, lá dentro de casa. Então, quais são os ajustes que eu posso fazer no meu orçamento? Vamos lá, não é pensar num cenário negativo, mas se a gente estiver em um outro momento também de pandemia, não necessariamente de pandemia, mas de crise, né? As crises são cíclicas, mas eventualmente elas acontecem. Como é que eu vou estar preparado financeiramente para este momento? Então, por isso, eu acho que o grande aprendizado que a gente tira daqui é a importância, sim, de se planejar, de se organizar, saber o que é importante lá dentro de casa para a gente fazer, quais as renúncias que a gente pode fazer nesse sentido de finanças, o que quem sabe pode ficar em segundo plano, criar uma reserva de emergência. Nunca ela foi tão importante quanto agora. Quantas pessoas tiveram que acessar esse recurso em detrimento de perda de emprego, de tantas outros conflitos que existiram neste cenário, né? Então, tudo isso é muito importante para que a gente não precise passar por nenhum outro momento de conflito com as nossas finanças. Diante da pandemia do novo coronavírus, o governo federal, as agências bancárias e cooperativas bancárias disponibilizaram diversas linhas de crédito para suprir as dificuldades financeiras do momento. O crédito ficou fácil, mas é preciso ter autocontrole diante de tantas ofertas. O primeiro aspecto que a gente precisa ter, é fundamental nessa questão de finanças pessoais, é o autoconhecimento, né? Então, o quanto realmente aquilo vai ser importante para mim, porque as ofertas, elas existem, mas existe o chamado crédito consciente. Eu preciso entender que aquele valor que eu vou tomar em um determinado momento, precisa ser provisionado do meu orçamento, porque sim, eu vou ter aquele compromisso financeiro para honrar. Então, assim, saber se aquilo é necessário, saber o quanto ele vai impactar ou não no meu orçamento, né? Porque às vezes ele vem sim como um fôlego, mas mais para frente acaba virando uma bola de neve. Então, saber o quão realmente isso é importante. E sim, lá dentro do meu orçamento, na minha planilha dos meus ganhos, dos meus gastos, anotar ajuda muito para isso, para a gente conhecer como é que estão as nossas finanças. Então, quando a gente coloca isso, aí sim, a gente vai saber se isso é possível, né? Ou o quanto isso vai impactar no nosso consumo, no nosso dia a dia, mas de modo que isso também seja saudável, porque a gente sabe que nós, enquanto seres humanos, um problema, uma dívida que começa, logo vira um problema de saúde na família, e esses problemas se tornam ainda maiores. E a questão da educação financeira é justamente isso, uma vida financeira sustentável e, sobretudo, saudável. O endividamento com o cartão de crédito é um velho conhecido do brasileiro. 64,7% das famílias no país têm dívidas, segundo o último levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
serviços e turismo. O percentual de inadimplentes, ou seja, pessoas que não conseguem honrar suas dívidas no prazo, também é notável. 1 em cada 4 pessoas, ou seja, 24,9% de pessoas endividadas. Volta a questão do autoconhecimento e autocontrole, né? Afinal, a gente também, vamos lá, passamos por um momento instável, ainda estamos em momento de instabilidade, que a gente não pode se programar com o que estava previsto ou realizar o que estava previsto. E às vezes a gente quer preencher alguns vazios com compras ou com toda essa oferta que a gente tem. A dica é a seguinte, e eu acho que funciona para todo mundo. Primeira coisa, desativar notificações de aplicativos, desativar e-mails, essas coisas. E no momento, porque todos nós somos vulneráveis, nós somos influenciados, às vezes a gente está com emoção à flor da pele, mas entender... Eu posso, naquele momento, fazer aquela compra? O quanto aquela compra vai impactar no meu orçamento? O quanto, quem sabe, aquela compra por impulso vai me distanciar dos meus sonhos, né? Às vezes a gente tem aí planos de fazer uma viagem quando tudo isso passar, ou seja lá o que for, né? Mas o quanto essa compra impulsiva, quem sabe, vai me afastar desse meu sonho. E aí entender, aquilo realmente é necessário? Eu preciso daquilo naquele momento? E por fim, a gente entender para que a gente quer aquilo, né? Se aquilo tem que ser naquele momento, se não pode esperar. Às vezes uma dica é fechar o site, fechar o computador, desligar o celular, dar uma esperadinha, e aí a gente vê que talvez não era tão importante. Mas é claro, para esse jogo, vamos dizer ali, a regra é a gente se conhecer, controlar os nossos impulsos e entender que nem sempre a gente está agindo de forma 100% racional quando se tratam de compras online. A gente, enquanto Sicredi, tem essa responsabilidade, é a nossa missão contribuir para a qualidade de vida da nossa sociedade, dos nossos associados. Então, inclusive agora, o Sicredi, nesse momento todo de pandemia, enfim, lançou o programa Cooperação na Ponta do Lápis. Então, através de iniciativas de palestras, de webinars, de workshops, a gente desenvolve ações de educação financeira com diversos públicos, crianças, adolescentes, pessoa física, pessoa jurídica, MEIs. Então, a gente está à disposição para auxiliar no que for preciso e, com certeza, contribuir para uma vida financeira sustentável da nossa comunidade.